As últimas horas foram agitadas no meio político em Caldas Novas, com a cassação do prefeito Evandro Magal e de seu vice, doutor Fernando Rezende. Com essa cassação, essa é a segunda derrota do prefeito Evandro Magal na Justiça em 2017. Em janeiro deste ano, motivado pelo mesmo processo que cassou o mandato do prefeito Evandro Magal, o juiz eleitoral em substituição, Tiago Luiz de Deus Costa Bentes, acatou o pedido do Ministério Público em ação civil pública por ato de improbidade administrativa e bloqueou os bens do prefeito de Caldas Novas. Segundo um relato do Ministério Público, a Prefeitura firmou o contrato para a administração da conta de publicidade de Caldas Novas com a agência Espaço Nobre, o que inclui na ação de improbidade administrativa o secretário de Comunicação de Caldas Novas, João Paulo Teixeira, Éric Roberto Pessoa, os empresários Cleusa de Maria de Carvalho e Eni Pimenta Faleiros. A investigação do Ministério Público descobriu que a Prefeitura e a Espaço Nobre, empresa contratada após licitação pública, teriam compro com dinheiro público o editorial do jornal É Mais Notícia. O jornal recebeu durante esse período pouco mais de R$ 186 mil e a Espaço Nobre ficou com 20% desse valor, a título de bonificação de veiculação. Além disso, os valores pagos foram todos superfaturados, conforme apurou o Ministério Público em inquérito civil público. Enquanto empresas privadas pagavam entre R$ 250 e R$ 400 por mês para veicularem publicações diárias de 1/3 da página do jornal É Mais Notícia, a agência Espaço Nobre, com dinheiro da Prefeitura de Caldas Novas, pagava R$ 17 mil mensais. Por esse motivo, o prefeito Evandro Magal, os donos do jornal É Mais Notícia e a empresa Espaço Nobre e seus diretores ficaram com bens bloqueados. Procurado por nossa equipe para falar sobre esse processo, o prefeito Evandro Magal ficou alterado e atacou nossa equipe de reportagem. Prefeito, a gente sabe que o senhor enfrenta um problema judicial, do Ministério Público investigando aí um caso de superfaturação, né, de notas. O que o senhor tem a dizer sobre isso? Desconheço a sua afirmação. Desconheço completamente essa afirmação sua. Então essa informação de que os bens do senhor foram bloqueados não existe? Não é por esse motivo. Não é por esse motivo? É por qual motivo? Não sei. Você que está dizendo. Então não tem bens bloqueados? Não, bens bloqueados tem, mas não é por esse motivo de superfaturamento. Então é por qual motivo? São por outros problemas que... A acusação de promoção pessoal, não é por superfaturamento. Jamais faria isso. Tem minha consciência. Essa promoção pessoal seria um superfaturamento com um jornal da cidade, em notas de um jornal da cidade. Você é um repórter tendencioso. Você trabalha para uma adversária política minha. Você não tem credibilidade para falar isso. Nem você, nem a emissora que você trabalha. O senhor nos ataca sempre porque nós não fazia parte do esquema de pagamento? Com todo respeito. Você tem que perguntar isso para o seu ex-patrão, o ex-presidente do DEMAI, que é o seu patrão. A outra derrota do prefeito Evandro Magal na Justiça veio na tarde da última terça-feira, dia 2, quando novamente o juiz eleitoral em substituição, Tiago Luiz de Deus Costa Bentes, cassou o mandato do prefeito Evandro Magal e de seu vice Fernando Rezende. Cassou também o direito eleitoral de ambos, que durante 8 anos ficarão inelegíveis. Além de perder o mandato, o prefeito Evandro Magal e o empresário Éric Roberto terão que pagar uma multa no valor de 80 mil UFIRs, cerca de R$ 85 mil, 128 centavos. Além do prefeito Evandro Magal e do empresário Éric Roberto, o secretário de Comunicação, João Paulo Teixeira, também terá que pagar uma multa no valor de 10 mil UFIRs. O promotor de justiça, Rafael Machado de Oliveira, falou o que motivou o Ministério Público a investigar o prefeito de Caldas Novas. Antes do período do início das eleições, o Ministério Público Eleitoral instaurou procedimentos para acompanhar os gastos que os municípios que compõem a 7ª Zona Eleitoral de Caldas Novas tiveram, no caso, Caldas Novas, Rio Quente e Marzagão. E um procedimento era para acompanhar justamente gastos com publicidades institucionais. E nesses gastos me chamou a atenção um determinado jornal que recebia todo mês aproximadamente o valor de R$ 17 mil,
E eu fui atrás para saber quais seriam essas publicidades, o que o município faria de publicidade. E eu constatei que eram publicidades que ocupavam, em geral, 1/4 de uma página. E o município, para fazer 3 publicidades institucionais, pagava R$17 mil por 3 dias. Diante disso, eu notifiquei alguns empresários que publicam todo dia no jornal, que realizam publicidade. E alguns empresários me confirmaram que eles pagam R$250 para publicar todos os dias no jornal. E isso me chamou a atenção. Chamando a atenção essa questão do superfaturamento, eu notei também que esse jornal sempre só dava ênfase à administração do Magal, sempre o colocando na capa do jornal, inclusive em matérias que ele não tinha nada a ver. Por exemplo, o município realizou tantos partos, daí está o prefeito beijando uma criancinha. E sempre a capa era ele. E quando iniciou o período eleitoral, assim foi da mesma forma. Sempre o destaque era o prefeito de Caldas Novas e foi dado uma parte para um outro candidato. E o outro candidato nem foi mencionado durante o período de campanha. Foi isso que motivou o Ministério Público Eleitoral. Bom, os possíveis adversários do prefeito, e quando ele aparecia no jornal, como que eram essas publicações, promotor? Bom, antes do início do período eleitoral, um determinado candidato 2 vezes foi motivo de capa do jornal, mas para denegrir a imagem. E durante o período eleitoral, um outro candidato, também candidato a prefeito, também matéria de capa, foi para denegri-lo. Doutor, como que o senhor viu essa decisão dada pela Justiça Eleitoral no processo que o senhor moveu? Bom, ao ver do Ministério Público, diante das provas que foram carreadas, o Ministério Público aguardava essa decisão do Judiciário. O processo mostra que, a partir do final de 2015, em quase todos os meses, a Prefeitura gastou religiosos R$17 mil mensais com anúncios institucionais no jornal É Mais Notícias, como mostra a tabela. O promotor de justiça explica ainda como vai prosseguir o processo a partir de agora. Por enquanto, eu só tive acesso à parte dispositiva, que foi disponibilizada no Diário Oficial. Hoje ainda devo ser intimado desse processo, que eu tenho direito de ser intimado pessoalmente, então daí eu teria acesso à sentença na íntegra. Mas uma coisa que eu gostaria de pontuar é o seguinte: o juiz em primeira instância cassou o diploma do prefeito e do vice-prefeito. No entanto, de acordo com o Código Eleitoral, uma vez interposto o recurso, que é no caso no prazo de 3 dias, automaticamente já é conferido efeito suspensivo, ou seja, a sentença do juiz ela é suspensa e aguarda-se decisão do tribunal. Uma vez o tribunal, que é um órgão colegiado, confirmando a sentença de primeiro grau, daí sim, daí a sentença começa a produzir efeitos, no caso o acórdão começa a produzir efeitos, e o Tribunal Regional Eleitoral deve, de 20 a 40 dias, marcar novas eleições para Caldas Novas. O prefeito Evandro Magal foi procurado por nossa equipe, mas não estava em Caldas Novas. Em sua página no Facebook, ele falou do processo de cassação. Em relação a esse assunto da Justiça Eleitoral, eu fui informado agora há pouco, recebi a notícia com tranquilidade, com serenidade. Vamos recorrer imediatamente. A nossa equipe de reportagem foi às ruas da cidade para ouvir a opinião do cidadão caldasnovense. A gente espera que seja feita justiça, seja feito aquilo que é certo, né? Ótimo, pelo que eu vejo, o povo só reclama porque votou nele, né? Eu acho, tipo assim, o povo reclama demais da conta e colocou ele no poder durante tantos anos. Então, maravilha. Caldas Novas, pela cidade que ela precisa de prefeito melhor. Não é justo, porque o Magal, ele é um prefeito excelente para Caldas Novas e eu não concordo com a cassação. Alguma coisa errada. Demorou muito, já devia ter feito há muito tempo. Magal teve mais do que merecia. Eu acho que fez bem, né? Que ele não tá fazendo nada. Foi boa, né? Gostei dessa decisão. Eu não conheço muito bem o prefeito, mas ele tem muita coisa a desejar aqui nessa cidade. Uma delas mesmo, eu fui tomar água lá no bebedouro, lá da rodoviária. O pombo fez cocô onde eu estava bebendo água, né? Lá no bebedouro. E eu fiquei muito chateada com isso. Tive que comprar água e foi um transtorno. E aquela rodoviária está imunda mesmo. Na realidade, isso aí já é esperado desde da campanha, né? E eu acho que tem a somar para a cidade.
eu mesmo esperava por essa decisão da Justiça, né? Para mim, ela até demorou um pouco.